Mas o quarto ponto é o remédio de Deus para salvar-nos do veneno da serpente. São os versículos que nós lemos e repetimos junto com a igreja. Primeiro, versículo 15. O versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó, veja que o descendente aqui está se referindo a uma questão singular. Está mostrando que um descendente pisará na cabeça da serpente. Sabe quem é esse descendente, irmãos? Jesus. A primeira referência a Jesus é o que nós chamamos de proto evangelho. A primeira referência a Cristo no Antigo Testamento. O descendente, a primeira promessa que Deus enviou para tratar com relação ao pecado, ao remédio do pecado. Isso significa dizer que desde o princípio Deus sempre tomou a iniciativa de salvar o homem. De que nós não podemos, irmãos, da terra abrir os céus, mas Deus que tem que abrir os céus para vir buscar o seu povo na terra. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio acima das crises, acima das doenças, acima das guerras, acima das perseguições, acima das incertezas, acima dos medos, acima das frustrações, acima do mundo, acima de Satanás, acima de tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo, irmãos. Versículo 21, que Deus fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos, aleluia. Quando nós olhamos para que esses homens, Adão e Eva, quando abriram os olhos, viram que estavam nus, eles fizeram roupas para eles, mas as roupas que eles fizeram eram de folhas. Mas a roupa que Deus fez, a palavra de Deus diz no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de quê? De peles. Isso mostra já sacrifício, que era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. A expiação provida por Deus é esse ponto. A expiação provida por Deus. O que é expiação? Remir a culpa, cumprindo a pena. Quem fez isso? Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Foi isso que Deus fez desde o princípio. Sacrificou um animal, pegou a pele desse animal, vestiu o homem, cobrindo ele dos seus pecados. Era isso que Deus estava simbolizando. O que é que Deus faz no Novo Testamento? Pega Jesus, envia ele à terra, ele vive uma vida santa, cumpre a lei, a aliança com Deus, a aliança da graça. E quando Jesus ele cumpre todas as coisas, no final, como diz a palavra em Filipenses 2, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi até a morte, era necessário o derramamento de sangue, como nós cantamos nessa noite, ele derramou o seu sangue para o remédio dos nossos pecados. E como simbologia disso, irmãos, nós estamos nessa noite ceando ao Senhor, como o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. É Jesus Cristo. Jesus nos libertou da culpa, cumprindo a pena em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Jesus. E qual era a pena que ele deveria cumprir? Era a pena de morte. E Jesus cumpriu cabalmente. Morreu. Mas, meus irmãos, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo, confirmando o sacrifício que Deus aceitou, o sacrifício que era necessário para cobrir o pecado do homem. Deus te cobriu, irmãos. Deus te cobriu. Encerro dizendo que em Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, no caso Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Deus fez uma aliança com o homem, a aliança das obras. O homem não cumpriu. Deus estabelece a aliança da graça, que não é por merecimento, não é por mérito humano,
mas é nos méritos daquele, nos méritos de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando olhamos para o que Deus fez, o nosso coração deve ficar mais quebrado. Quando nós olhamos para o que Deus fez, as nossas prioridades devem ser mudadas. Precisamos de um avivamento, mas isso só é possível, irmãos, com quebrantamento em Deus. É que deve quebrantar o nosso coração. Você está contente com a sua vida cristã? Você está contente com a sua vida cristã? Termino dizendo isso. Você está contente com a sua vida cristã? Certifique-se se você é um cristão. Vamos orar.